muito bem. Bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia Civil. No vídeo de hoje vamos estar a resolver exercícios que tratam do método de duas fases, que é um método utilizado para resolver um problema de programação linear em que tenham sinais do tipo maior e igual. Exato. E também pode ter menor, mas a partir do momento que nenhuma das restrições entre maior ou igual, temos que usar o método de duas fases. Tem outros métodos que são métodos que são mais avançados, como o método de dual simplex, simplex, dual simplex, que pode resolver problemas que tenham maior ou igual. Mas por enquanto vamos usar o método de duas fases. Então, como vimos na aula anterior, que tivemos a introduzir um pouco de método de duas fases, em que só explicamos como introduzir as variáveis auxiliares. Hoje aqui vamos estar a resolver exercícios. Na aula passada só falamos de como introduzir estas variáveis auxiliares. Então, hoje vamos estar a resolver este exercício na prática. Então, temos aqui o sinal de maior ou igual. Então, temos que usar o método de duas fases ou outros, mas neste caso vamos estar a usar o método de duas fases. Então, aqui no menor ou igual, simplesmente vamos adicionar uma variável de folga, como está aqui nessa tabela. Quando temos menor ou igual, adicionamos variável de folga e cá está a nossa variável de folga, que vai ter uma cara deste tipo. Então, aqui tínhamos parado no x2, então logo aqui a próxima vai ser x3. Agora temos o sinal de maior ou igual. Então, quando temos um sinal de maior ou igual, usamos este critério que diz que devemos adicionar uma variável de excesso mais uma variável artificial, que terá uma cara mais ou menos assim. Então, aqui tínhamos parado no x3, agora vamos para x4, que vai ter que ser negativo, porque é uma variável de excesso. E depois mais uma variável artificial, que vai ser 1, porque é a primeira variável artificial que introduzimos neste problema. É a primeira e a única. Então, depois disto, partimos para a elaboração da tabela. Na tabela, vamos ter aqui o espaço das variáveis básicas. Então, este é o espaço para as variáveis básicas. E depois vamos colocar todas as variáveis que nós temos no nosso probleminha. Então, temos x1, x2, x3, x4 e a1. São as variáveis que temos no problema. E depois aqui é o espacinho onde vão ficar os nossos recursos. Então, recursos são estes números que vêm depois do sinal. Então, para cada restrição, vamos estar a substituir aqui na nossa tabela. Então, temos a primeira restrição. Então, na primeira restrição, o coeficiente do x1 é 2. Então, vamos colocar aqui. O coeficiente do x2 é 3. Então, vamos colocar aqui. Do x3, está aqui o x3 é 1. O coeficiente que está aqui atrás. Então, vamos colocar 1. Do x4, na restrição 1, não temos x4, logo é 0. Temos A1, não temos, então também é 0. E aqui temos o nosso recurso, que é 10.
Fazemos o mesmo para a próxima restrição. Então, 1, 3. O x3, na segunda restrição não temos x3, então é 0. Temos x4 sim, e o seu coeficiente é menos 1. Temos A1 e o seu coeficiente é 1. E o seu recurso é 5. Então, e o que é que vai ficar aqui nas nossas variáveis básicas? Nas nossas variáveis básicas, nós vamos ter o que forma uma matriz de identidade aqui, nestes elementos. Então, temos o x. Para quem não sabe o que é uma matriz de identidade, é só pesquisar. Mas, se vocês estão aqui, geralmente é porque já... a maioria dos estudantes que já está nesta fase é porque já tiveram álgebra, então já aprenderam o que é matriz de identidade, mas caso não, é só pesquisar. Mas vou dar um contexto. Matriz de identidade vai ser os que estão a formar este e este, esta variável e esta. Por quê? Porque quando vamos colocar aqui para analisar melhor, porque esta variável tem 1, 0 e esta tem 0, 1. E elas assim, nota-se que na sua diagonal principal tem 1, 1, que é a definição de matriz de identidade, e o resto tem que ter 0. Então, isto enquadra-se na matriz de identidade e é nesta exata ordem x3 a 1. Não podemos dizer que A1 x3 é uma matriz de identidade, porque vai ser uma coisa totalmente diferente. Na diagonal principal não tem 1 e o resto não é 0. Então, não é nesta ordem, mas sim nesta ordem, x3 a 1. Então, é assim que devemos substituir aqui. O próximo passo é colocar a nossa função objetiva. Então, os coeficientes para x1, o coeficiente para x1 é 3. Mas quando viemos para aqui, nós temos que colocar o inverso, o simétrico do que está na função objetiva. Então, no caso de x1, temos o 3, o seu simétrico é menos 3. No x2 temos 4, o seu simétrico vai ser menos 4. E no restante é 0. E depois, no método das fases somente, é que teremos uma função objetiva auxiliar, que vamos chamar de ZA. Em outros métodos de resolução de programação linear não temos esta ZA, mas no método das fases sim temos. Então temos a ZA. Na ZA o que é que vai ficar? Na ZA vai ficar, neste caso vai ficar o inverso da variável artificial. O inverso dos elementos que estão aqui vão ficar aqui. O inverso é o simétrico, no caso. Sim, então, há casos que temos mais de uma variável artificial. Variável artificial são essas que tem A1, A e A1, A2, A3, por aí. Então, esta é a variável artificial. Então, há casos que tem A1, A2 e por aí em diante. Então, nesse contexto, nós teríamos que somar as variáveis artificiais, os valores, e depois fazer o seu inverso. Mas aqui vamos resolver um exercício que teremos uma situação assim. Mas agora vamos focar quando só temos uma variável artificial. Então, dissemos que é o simétrico. Então, temos 1, então aqui vai ser menos 1. Temos 3, vai ser menos 3. Temos 0, é 0. Temos menos 1, é 1. Temos 1, então é menos 1. Temos 5, então vai ser... desculpa. Estamos na função objetiva artificial. Então, no A1 vai ser 0. E também aqui vai ser 0 no recurso e na variável artificial. Esta aqui, então, aqui sempre vai ser 0. O resto aqui vai ser inverso. Então, não esqueçam desse detalhe, porque pode alterar muita coisa na vossa resolução. Então, uma vez que isto é tudo que nós temos
ao iniciar a tabela. Agora vamos começar a resolver em si. Então, primeiro temos que identificar o elemento pivô. O elemento pivô no método de duas fases é identificado no Z artificial, na função objetiva artificial. E primeiro temos que identificar o menor valor dentro destes números que estão aqui. Neste caso é o menos 3. Então vamos colocar uma setinha aqui que vai indicar que o elemento pivô vai ser entre estes dois. E o elemento pivô é só encontrado nas variáveis básicas. Por isso essa função objetiva W não vai concorrer para elemento pivô. Então só pode ser entre este e este, porque são parte das variáveis básicas. Então destes dois, qual vai ser? Então o critério diz que temos que dividir o 10 pelo 3, que é a coluna que está a participar na concorrência. Então 10 sobre 3, isso é por aí 3,33, mais infinita. E também temos que dividir o 5 pela coluna que está a concorrer. O nosso recurso 5 sobre 3, isso vai dar por aí 1,666 e até lá. Então, dentre esses dois, podemos ver que este número é o menor. Então, é este aqui que vai estar a apontar para este, e este aqui que vai ser o nosso elemento pivô. E é assim que escolhemos o elemento pivô no método de duas fases. Agora, aqui vamos repetir esta daqui para baixo, mas vai ter algumas alterações. Então vamos ter x3 vai continuar x3 porque não tem elemento pivô aqui. Agora nesta linha onde tem elemento pivô, o A1 vai mudar, já não vai ser A1 que vamos escrever, mas sim vai ser x2, porque é aqui onde tem o meu elemento pivô e ele está neste x2. Então aqui já vai ser x2. E o nosso objetivo agora é que nesta outra linha, aqui já não seja 3, mas que passa a ser 1. Mas esse 1 não podemos simplesmente colocar, nós temos que criar uma expressão que vai fazer com que este 3 passe a ser 1. E eu sei que matematicamente 3 a dividir por 3 vai me dar 1. Então, é isto que eu devo escrever. Então eu sei, aqui é a linha 1, esta é a linha 1, esta é a linha 2. Então, esta é a linha 3, esta é a linha 4. Agora, como eu estou a repetir a tabela, mas com algumas alterações, aqui já vai ser L1 linha, L2 linha, L3 linha, L4 linha. Aqui vamos ter W não muda, o ZA não muda. O que geralmente muda são as variáveis básicas. Então, o meu foco aqui é que aqui tenha 1. Primeiro eu tenho que garantir que onde tinha elemento pivô, agora tinha 1. Então, isso que eu vou garantir agora. Então, posso fazer o seguinte. Posso fazer L2 a dividir por 3. Porque se eu dividir todos os elementos dessa linha por 3, nesta aqui eu vou ter, quando dividir, eu vou ter exatamente o 1 que eu queria. Então, vamos fazer. Então, 1 sobre 3 é 1/3. E aqui onde eu queria ter 1, vamos ver se vai me dar 1. 3 a dividir por 3 é 1. O 1 que eu queria. Então, eu tenho que fazer essa expressão a pensar exatamente nisso, em transformar o elemento pivô para ter 1. E vou usar a mesma expressão para os outros elementos. Então, 0 a dividir por 3, 0. Menos 1 a dividir por 3, menos 1/3. 1 a dividir por 3, 1/3. E 5 a dividir por 3, 5/3. E assim. E depois
nos outros sítios eu vou ter que ter 0, 0, 0. Sim, depois de ter na mesma coluna, eu tenho que, nos restantes dos sítios eu tenho que fazer expressões que vão me dar 0 aqui. Então, aqui eu tenho L1'. E a minha expressão agora que eu vou criar tem que envolver a linha 2', que é onde tem 1. Então, qual é o conto que eu posso fazer? Eu sei que aqui tenho 3 e aqui tem que ter 0, então tenho que me focar nesses aqui. Então, ok, eu sei que se eu fizer 3 menos 3 vezes 1, vai me dar 0. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Mas só que essa expressão vai funcionar para toda a linha, então tem que escrever L1 menos 3 vezes L2'. Eu disse que tínhamos que envolver essa aqui, então é essa aqui que está sendo envolvida. Então, L1 menos 3 vezes L2'. Então, vamos ver se ao fazer vai me dar 0 aqui. Vamos começar do 2. 2 menos 3 vezes 1 sobre 3. O 2, vou fazer aqui embaixo, 2 menos 3 vezes 1 sobre 3. 1 sobre 3. Dá quanto? 3 já dividi por 3, posso cortar. Então, 2 menos 1 é igual a 1. Aqui eu tenho 1. Ok. E aqui onde eu devia ter 0, será que eu vou ter 0 mesmo? Vamos ver. 3 menos 3 vezes L2'. No L2' tenho 1. Então, 3 menos 3 vezes 1 é 3 menos 3, que é 0. Então, realmente eu tenho meu 0 aqui. Então, esta mesma expressão eu vou usar para o restante da fila, para encontrar valores aqui. Agora, aqui também eu tenho que ter 0 aqui. Qual é a expressão que eu posso criar? Então, L3', eu tenho L3'. Tenho que envolver a linha onde tinha 1. Ok. Então, L3 e L2'. Tem que envolver essa linha e a linha onde tem 1. Ok. Na minha L3 tem o menos 4. Quero transformar para 0. Então, qual é a continha que eu posso fazer? Eu sei que menos 4 mais 4 vezes o 1 vai me dar 0. Então, isso eu vou escrever, mas só que essa expressão vai ser para toda a linha. Então, é por isso que aqui tenho linha 3, depois menos 4 vezes L2'. Então, isso vai, provavelmente, se não está em erro, aqui vai fazer com que aqui tenha 0. Então, vamos começar. Menos 3, escrever aqui, menos 3, menos 4 vezes L2', que é esta aqui. Então, terei 1 sobre 3. Então, menos 4 vezes 1 sobre 3. Posso fazer MMC, que vai me dar menos 9 menos 4 sobre 3. Isso aqui vai me dar menos 13 sobre 3. Então, é o valor que eu tenho aqui. E agora, para aqui, será que eu vou ter o 0 que eu tanto desejava? Vamos ver. Tenho menos 4 menos 4 vezes L2', que nesta aqui é 1. Então, isto... desculpa. Aqui não é menos, é mais, porque assim não vai dar 0. Tem que ser mais.
Então, se for mais, menos 4 mais 4 vezes 1 vai dar 0. E se aqui mudou para mais, então, neste meu valor anterior, então está errado. Tinha que ser mais. Então, isto vai ser mais aqui. E menos 4 mais 5 vai dar menos 5 terços. Então, aqui eu, na verdade, tenho 5. Menos 5 terços. E sim, assim é que nos dá 0. Antes não me dava 0, desculpa. E agora na linha 4, também tenho que fazer algo que aqui me dê 0. Tenho menos 3. Então, menos 3 para passar para 0 e envolvendo a linha 2 linha. Então, menos 3 está na linha 4 e tem que envolver a linha 2 linha. Menos 3. Então, eu sei que menos 3 mais 3 vezes 1 vai dar 0. Então, menos 3 mais 3 vezes L2 linha vai me dar 0. Então, vamos começar com o menos 1. Menos 1 da linha 4 mais 3 vezes L2, que é 1 terço. Então, corto, menos 1 mais 1 é igual a 0. Então, aqui eu tenho 0. Mas o meu objetivo não é que aqui tenha 0, é nesta coluna. Então, vamos ver se para aqui também dá 0. Então, aí eu tenho menos 3. Aqui, menos 3 mais 3 vezes L2 linha, mas nesse caso é 1. Então, menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, já está. Então, essa expressão vocês vão usar para completar aqui. Então, cada expressão é para cada linha. Eu só não fiz até o fim, que é para poupar tempo. E vou cortar o vídeo e vou aparecer com todos os números já colocados aqui. Sim, então, substituindo corretamente os valores, teremos estes valores aqui. E reparem que na nossa ZA tudo ficou com 0, menos a variável artificial. Então, e é aqui onde podemos já parar de usar o ZA, quando ela fica assim. Então, quando ela fica com tudo igual a 0 e no A1 fica igual a 1, na variável artificial, então ela já pode ser descartada. Se tivéssemos, por exemplo, uma outra variável A2, também teria que ter 1 aqui. Se tivéssemos uma A2, uma variável artificial A2, aqui também tinha que ter 1 e o restante das variáveis serem 0. Então, é aqui onde nós descartamos. Veremos um exercício que teremos A2. Mas sim, o nosso objetivo é que nas variáveis artificiais, na função objetiva artificial, nas variáveis artificiais tenha 1 e no restante tenha 0. Então, aqui já podemos descartar o ZA. Vamos ficar só com o restante dos outros valores da última parte. E esqueci de dizer que esta é a tabela da primeira fase. É por isso que o método chama-se duas fases, porque tem duas tabelas da primeira fase e agora, uma vez que vamos descartar ZA, teremos tabela da segunda fase. E nesta tabela vamos levar os últimos anteriores. Então, temos as variáveis básicas
x3, x2 e temos a função objetiva, que ainda nos é útil. E também, para além de descartar o z artificial, vamos descartar também a variável artificial. Então, só ficamos com esta parte. Até vou sublinhar para melhor perceber. Vamos ficar com esta parte da tabela da primeira fase. Vamos ficar com... Desculpa, aqui não devia ter sublinhado, porque isto vamos descartar. Então, descartamos isto e ficamos com esta parte e esta parte. Somente essa parte que nos interessa na tabela da segunda fase. Então, vamos ficar com... aqui é x1, x1, x2, x3 e x4. Os valores são estes: 1, 0, 1, 1. Este mais não devia estar aqui. 1 sobre 3, 1, 0, menos 1 sobre 3. E na função objetiva teremos menos 5 sobre 3, 0, 0, menos 4 sobre 3. E também teremos os recursos. Então, 5 sobre 3, 5 sobre 3. Então, esta é a tabela da segunda fase. Uma vez que o nosso problema é de minimização, e aqui na Z temos todos os elementos negativos, e tirando o zero, né? Os elementos são negativos, então realmente esta já é a solução final do meu problema. Se, por exemplo, o meu 4/3 fosse positivo, então isso seria um problema, porque na minimização todos os elementos que tem aqui tem que ser negativos ou zero. Então, se tivéssemos um número positivo, isso iria dizer que nós teríamos que continuar a escolher elemento pivô, mas sem isso de duas fases. Seria simplesmente com o método simplex, que é um método que vocês devem aprender primeiramente antes de aprender o método de duas fases. Então, mas como aqui já temos negativo e negativo e temos zero, então esta é a solução final. Então, podemos escrever que o nosso W mínimo é igual a 5/3 e as nossas variáveis têm os seguintes valores. Para x1, uma vez que x1 não está aqui nas variáveis básicas, quer dizer que ele é igual a zero. x2 está aqui, então ele é igual a 5/3. x3 também está aqui nas básicas, então ele é igual a 5. Temos o x4 a seguir, x4 não está aqui, então é 0. Então, uma vez que só íamos até x4, então fechamos o parênteses. Então, aqui era para x1, x2, x3, x4. Então, esta é a solução do nosso problema de método de duas fases. Teremos um outro vídeo em que no próximo vídeo faremos este exercício que tem duas variáveis artificiais. Sim, para podermos ter uma situação em que nas variáveis básicas iniciais vamos ter A1 e A2. Então, vamos descobrir como é que nós identificamos o ZA. Uma vez que teremos A1 e A2, aqui dissemos que é o inverso
simplesmente o simétrico do Z, do A1 no Z artificial. Então, e se tivermos duas artificiais, qual delas escolher? Como é que fazemos para termos os elementos da ZA artificial? É isso que vamos ver no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa. Não se esqueçam desse erro que eu não devia ter sublinhado aqui. E é isso. Espero que tenham gostado e deixem um like no vídeo. E até a próxima aula.